Bom dia a todos e a todas. Solicitamos a todos os presentes que, por favor, desliguem os celulares ou coloquem no modo silencioso para não atrapalhar a audiência. Declaro aberta a audiência pública nesse dia 22 de novembro de 2023 para discutirmos sobre a reforma da Previdência do município, conforme solicitação do Sindicato dos Servidores Municipais de Olinda, o SISMO. Quero convidar a advogada Alessandra Rabelo para compor a mesa dos trabalhos. Convido também a senhora Severina Alves, representante do SISMO. Convido Uca Lima, vice-presidente do SISMO. Está aqui como do... Perdão, presidente do Conselho de Previdência. E, por fim, convido a senhora Márcia Vieira, diretora financeira do Simpmol. Inicialmente, eu vou pedir que a advogada Alessandra Rabelo inicie os debates, trazendo para todos aqui presentes as informações necessárias para daí a gente iniciar as deliberações nessa audiência. Bom dia a todos. Como o doutor Silvio falou, está aberta, a audiência pública, que é uma realização do SISMO. Contudo, em respeito e atenção à solicitação dos senhores, que foi feita na Assembleia realizada no dia 10 de outubro no Fazendão. Esta audiência está sendo feita aqui e agora, atendendo uma reivindicação dos servidores, que, preocupados com essa reforma da Previdência, pediram essa audiência pública para que representantes da administração pública e representantes legais da Câmara dos Vereadores estivessem aqui para a gente discutir de forma ampla e respeitosa o que for melhor para a categoria de todos vocês. Infelizmente, o convite foi feito de forma oficial, tá? Mas alguns contratempos com essas pessoas não puderam estar presentes, como, por exemplo, a doutora Cláudia, que ela é presidente da Previdência aqui do município, Cláudia Tabosa, e ela está enferma. Segundo a própria diretora do SISMO, falou com ela, ela está bem mal da sua garganta. Outras autoridades também foram convidadas, contudo, diante de alguns outros compromissos que já estavam agendados para hoje, também não puderam vir. Enquanto sindicato, nós buscamos trazer a melhor resposta para o nosso servidor. Só que o nosso trabalho ele tem que ser coletivo, individualizado, a gente não tem força para dar uma resposta contundente a vocês. O que eu posso tranquilizá-los é que, enquanto sindicato, nós trabalhamos da melhor forma para que vocês não tivessem uma reforma da Previdência tão prejudicial, tá? Porque se a gente for levar em consideração a reforma da Previdência Federal, que é a do INSS, ela iria impactar bastante a realidade dos nossos servidores. Dando continuidade à fala e à mesa, vamos tentar fazer o melhor com os que aceitaram o nosso convite, que estão aqui, em respeito não só aos componentes da mesa, mas também a todos os senhores que se disponibilizaram a estar aqui. Nós vamos passar a palavra para o doutor Júnior Lira, assim ele é conhecido, não é isso? Na qualidade de secretário-geral da Câmara dos Vereadores, ver o que
ele pode nos dizer, o que ele pode nos esclarecer, quais os projetos futuros, para que isso seja menos, como usa muito a expressão da nossa querida Silvia, para que isso seja menos danoso a todos vocês. Passo a palavra ao doutor Júnior Lira. Eu queria convidar o vereador Vinícius Castelo para, por favor, fazer parte aqui da mesa, junto com a gente. Bem, antes de qualquer coisa, eu queria esclarecer que nós não temos a presença de todos os vereadores aqui. Hoje, o presidente tinha um compromisso e realmente não teve como estar presente, e alguns outros vereadores também. Eu acho que houve, de alguma forma, um desencontro das datas, porque a gente recebeu uns 2 ou 3 ofícios, né? Era dia 20, depois dia 25, depois dia 22, então esse desencontro de datas atrapalhou bastante. Outra coisa que contribuiu para atrapalhar é que nós estamos em reforma na Câmara e estamos utilizando esse espaço emprestado, né? Então, a gente tem que solicitar, pedir, eles disponibilizam, a gente pede um espaço, eles disponibilizam outro, nós não temos, né, o poder de definir o local da reunião, ora é nesse local que nós estamos aqui, ora em uma sala lá para dentro. Mas há um compromisso da Câmara, eu reitero aqui, é uma vontade do presidente, uma vontade de cada um dos vereadores participar ativamente, até porque é obrigação do Legislativo participar ativamente da discussão. Hoje, o projeto ainda não chegou para a Câmara. Vocês estão fazendo uma discussão inicial de 1 minuta. Quando essa minuta virar projeto de lei, aí ela será formalizada, entregue à Câmara. A partir daí, a Câmara passa a atuar como legisladora e vai poder também convocar uma audiência pública para discutir em cima do projeto que vai receber, porque essa minuta que vocês têm em mão pode ser que ela sofra alguma alteração, e aí a gente só vai ter essa realidade quando o projeto chegar na Câmara. E aí ele se transformar em projeto de lei, ser lido na primeira sessão ordinária, para daí entrar nas comissões e a gente começar um debate junto às comissões de Legislação e Justiça, e a comissão pertinente à discussão sobre o orçamento e questões tributárias. Então, vejam, a Câmara, nesse momento, também tem preocupação, porque nós estamos hoje com 17 ou 18 servidores efetivos, estamos realizando um concurso para mais de 17 servidores, né? E nós temos servidores que se aposentaram, que se aposentaram, acho que há uns 3, 5 anos no máximo, e mais 1 ou 2 que ainda estão na Câmara, prestes a se aposentar também. Então, é um assunto de suma importância para a Câmara também, porque ela faz parte do município e tem servidores efetivos. E há uma ligação muito grande da Câmara também com o próprio movimento dos servidores aqui. A gente sempre recebeu de braços abertos, não só por obrigação, mas porque é desejo da Câmara participar ativamente. Eu acho que é o que a gente precisa, na realidade, Silvia e Márcia. Eu já tenho recebido vocês algumas vezes, como representante da Câmara, por autorização do presidente. A gente tem debatido bastante e a gente precisa fortalecer mais ainda esses debates. A gente precisa acrescentar mais atores nessas discussões. Eu acho que é importante a presença aqui de um representante do Conselho do Fundo, para que a gente discuta também. Existem temas que nós temos dúvidas lá na Câmara e a gente precisa discutir, como, por exemplo, aqui eu trago para a mesa, e eu não sei como é que está no projeto, porque, sinceramente, quem me conhece aqui, alguns servidores me conhecem, mas quem me conhece realmente sabe que eu não sou de firula, não. Eu digo objetivamente o que penso. Talvez eu não seja tão político assim, porque eu sou muito objetivo no que penso. Então, a gente tem um questionamento, que eu acho que eu falei com a própria Silvia, que é a minha preocupação com os servidores estáveis que se aposentaram, que eu acho que é a grande maioria, inclusive. Há uma decisão no STF, em sede de repercussão geral, que determina que
esses servidores, a previdência deles seja regida pelo o regime geral, e não pelo regime próprio. E eu não sei em que pé está essa discussão aqui no âmbito do município, mas a gente precisa trazer essa discussão, porque a Câmara também tem interesse em resolver a questão dos servidores que estavam lá e eram estáveis. Tá? Então, é muito importante esse nosso primeiro encontro, eu considero um primeiro encontro, a gente precisa ter outros encontros para debater isso, talvez com um grupo de trabalho. Eu recomendo que vocês formem um grupo de trabalho, né, Vinícius, para que a gente tenha, junto com os vereadores, nas comissões, uma discussão artigo por artigo, ponto por ponto, porque não se iludam, nenhum projeto que chega lá na Câmara, a gente deixa de ler. Nós lemos todos, ponto por ponto, ao ponto da gente identificar erros semânticos, erros de ortografia, coisas simples, mas que a gente tem que olhar, é obrigação nossa acompanhar tudo. Mas tem coisas que são específicas e nós não dominamos todo o conhecimento. Tem coisas que são específicas que a gente precisa discutir com a parte interessada, nesse caso os servidores, para a gente poder identificar e servir, funcionar como mediador nessa discussão, para que a gente tenha um projeto de lei que seja saudável para todos, saudável para o município e saudável para os servidores. Né? Eu aqui acho que falei bastante, quero encerrar e quero passar a palavra agora para a Sílvia, para que ela faça as suas considerações. Aqui mesmo dá, né? Bom dia a todos e a todas, bom dia à mesa. Agradeço a presença daqueles que vieram, porque foi justamente o que nós dissemos em assembleia, que não iríamos mais fazer convocação a cada local, porque foi uma decisão de assembleia em chamar essa audiência. Nós só fomos em um local porque era isso que a gente tinha dito e ia colocar nas redes sociais. Mas, para mim, o mais desgastante é a situação de nós não termos nenhum representante do governo aqui. Porque, para a gente passar o que eu estou passando e as demais pessoas agora, nós já fizemos uma assembleia, nós já lemos o documento todo, nós já discutimos esse documento todo, né? E isso foi um documento que nós fizemos junto com o Conselho, eu enquanto representante do Conselho, Márcia, enquanto representante do CIPMOL, também faz parte do Conselho de Previdência, Uca também, enquanto representante do CIPAM, ele também faz parte do Conselho de Previdência, e esse Conselho de Previdência é um conselho executivo, onde, como a Alexandra falou antes, quando eu peguei, eu disse, isso não vale, não presta para o servidor, era danoso, era o que tinha de pior, porque tudo que trata do INSS, inclusive idade, inclusive valores salariais, tudo vinha como a situação do INSS, e eu espero que nós não venhamos conseguir modificar isso aqui, que isso aqui fique como está. Porque se isso aqui for modificado, depois de uma discussão que nós tivemos, de várias reuniões, de aprovação do Conselho, porque o Conselho faz parte só os servidores, e cada servidor sabe o que passa pela sua pele, né? A gente sente. Eu sou aposentada, eu não vou ser mais pega por essa situação, mas eu me preocupo muito com o servidor. Eu acredito que nós temos, daqui a pouco tem servidor que não vai chegar nem a se aposentar. Apesar que nós estamos vivendo situações que tem gente vivendo há mais de 100 anos. Mas nós sabemos, quando chega a certa idade, não conseguimos também mais trabalhar. E aí a gente precisa dar um basta nessa situação. A gente precisa dizer com aquilo que a gente concorda e que não discorda. Então, a gente mudou várias situações dentro desse projeto, dentro desse anteprojeto, e nós esperamos que realmente, eu falei com a secretária ainda agora, ela estava tossindo muito, mas eu tinha pedido que ela mandasse por escrito para a gente, e ela disse que não mandou, porque tinha mandado para o presidente do Conselho, que é Leonardo, é um auditor não, ele é da Procuradoria, e ele nos colocou o seguinte, como era folga dele hoje, ele ia viajar, não viria, né? Eu pedi para que ela mandasse para a gente, e ela não mandou porque disse que é questão de auditoria, é a questão do pessoal de atuarial. E atuarial realmente eu não entendo, tenho nada de matemática, até porque eu sou formada em História. Então, a gente precisa que a Prefeitura nos dê uma resposta, se vai encaminhar, se não vai encaminhar, e é para isso que nós convocamos, como já disse Júnior também, se for necessário a gente chama outra audiência pública, onde a Câmara possa estar presente, porque se ele chamar vai ser melhor ainda,
e a gente espera contar com a participação de todos vocês. Fico muito triste porque hoje a gente não vai adiantar muita coisa, né? Mas eu espero que a gente consiga, porque só a luta é quem faz a diferença. Obrigada. Silvia, só para reforçar, por determinação do presidente da Câmara, Saulo Holanda, a Câmara, toda a sua estrutura de comissões, toda a sua estrutura técnica está à disposição dos cidadãos como um todo e dos servidores, principalmente, para a gente debater e discutir cada ponto do projeto. Eu garanto a vocês o seguinte, se for um projeto que chegue já alinhado, por exemplo, a gente vem discutindo com o pessoal da Guarda, né? Fizemos algumas reuniões, como eu disse, em um grupo reduzido, debatendo ponto a ponto do projeto que tem lá da Guarda, do plano de cargos e carreira deles, e o que é que ficou definido? Se for acertado, se for algo que foi entendido entre servidor e município, a Câmara faz uma análise prévia e não mexe numa vírgula. Se houver a união de pensamentos, né? Se houver esse acordo. Então, se for conciliado, ótimo. Se não for conciliado, a gente vai analisar ponto a ponto para determinar no final qual o texto que será aprovado, né? Eu queria passar agora a palavra para a Márcia, do Simpmol. Oi, está todo mundo ouvindo, gente? Ok. Vamos lá. Eu queria inicialmente cumprimentar toda a mesa, na pessoa do Júnior Lira, que está administrando aqui os trabalhos, doutora Alessandra, nosso vereador o Vinícius Castelo, e gostaria de agradecer o Uca, né, que é vice-presidente do Conselho de Previdência, tá, gente? Que também tem toda uma experiência, uma bagagem para contribuir bastante nesse debate. E aproveitar a oportunidade para publicamente agradecer o convite da professora Silvia para que a gente venha fazer esse debate em conjunto. Tá? Nós tivemos a iniciativa dos sindicatos de conversar previamente, analisar todo o projeto que tinha anterior da Previdência. Essa discussão levou alguns dias, levou algumas horas de estudo. A gente analisou vários documentos a nível de referência. Então, é uma construção coletiva, mas, naturalmente, tem algumas especificidades dependendo do trabalho de cada categoria. Tem categorias que têm situações especiais de aposentadoria, problema de perigo, a exposição das condições de trabalho, de vários fatores que acabam interferindo, e a gente tentou exatamente abranger o mais possível a nível de direitos e possíveis reduções de danos. Queria fazer um registro que outras reformas da Previdência, 2004, a gente não teve, eu acredito que boa parte que está aqui presente, a gente não teve essa possibilidade desse diálogo, como a gente está tendo agora, com o servidor. Então, o sindicato, queira ou não queira, está com uma atitude de vanguarda ao promover esse debate amplo, tá? Porque a informação é fundamental para isso. A gente se surpreendeu até com gente que fez parte de antigas direções do próprio Simpmol, que não sabiam que a integralidade tinha acabado em 2004. Né? Então, isso aí é inadmissível. O servidor é sócio da Previdência, tá? Juntamente, tem administrador da prefeitura, mas nós somos sócios da Previdência. Então, a gente tem que ter ciência de tudo que vai nos acometer. Tá? Então, o debate proporciona isso. Né? Logicamente que esse debate produziu a construção de um anteprojeto através do Conselho de Previdência, mas existem outras instâncias de análise do processo. A própria presidência do Conselho,
fez esse debate, depois passa para a presidência do Olinda Prev, tá? Que é o setor de previdência nosso. Disso aí se apresenta estudos atuariais que os sindicatos, inclusive, podem fazer paralelamente. Eu acredito que a gente também vai fazer essa análise. A atuária, a gente, é todo o perfil, todo o extrato, toda a planilha de custos e organização financeira, tá? Da Previdência. Tá? Isso aí não é qualquer pessoa que tecnicamente faz, não. Ela tem que ser um profissional extremamente habilitado para fazer isso. Por isso que a gente tem a liberdade de fazer um estudo atuarial à parte. Tá? Porque isso interfere na vida da gente. Isso aqui a gente está discutindo a vida da gente. Né? O futuro da gente, que muitos que estão aqui interessados, certamente pode ser bem breve esse processo. Né? Então, essa situação é de extrema importância, a gente vai estar investindo nisso, né? Vamos manter essa relação, essa parceria, porque todos nós somos partes interessadas, né? E a gente tem que se juntar enquanto servidores, representações de servidores, exatamente para fortalecer isso. Tá? A Previdência, ela não é uma situação isolada da questão de investimento da saúde. É um tripé, na verdade. O sistema previdenciário faz parte de um dos componentes a nível nacional que compõem os recursos da área de saúde, assistência social e previdência. Hoje, a Previdência ela apresenta déficit. Tá? Isso é de conhecimento público, a gente tem acompanhado isso. Não é uma situação particular de Olinda, é a nível nacional. Você tem algumas adaptações. Logicamente que, alguns anos atrás, há 20 anos atrás, uma pessoa na minha faixa etária, hoje eu estou com 55 anos, estaria aposentada imediatamente, por causa do fator de idade. Hoje a gente tem um fator de idade que isso tem uma modificação. Isso a nível, inclusive, internacional, tem que ser avaliado isso. Mas tem outros fatores também que pesam nesse processo. Um deles é condições de trabalho. Tá? Nós temos uma categoria, professores, nós temos uma categoria que cerca de 40% tem afastamento por problemas mentais, problemas psíquicos. Isso é muito grave. Tá? Isso é muito grave, as condições que hoje a gente é submetido de trabalho. Mesmo com aposentadoria especial, a gente tem um número exorbitante de colegas que têm sido afastados por condições de trabalho e doenças adquiridas no exercício de função. Tá? A gente vive numa situação de extrema precariedade, né? Nos preocupa, inclusive, hoje, a própria conjuntura do município, que a gente não tem informações mais concretas do que, finalmente, o que está acontecendo. Né? A gente tem visto as repercussões a nível de redes sociais, está nos preocupando, porque gera incertezas. Né? E aí a gente... isso acaba interferindo não somente no nosso dia a dia, na nossa rotina. Aí, em breve, vem o 13º, pagamento de férias. No caso da minha categoria, especificamente professores, a gente tem férias coletivas em janeiro. Mas aí a gente não sabe o que é que vai acontecer diante da atual conjuntura. A gente sabe que tem uma crise estabelecida que precisa ser esclarecida, e eu tenho certeza que a gente vai poder contar com a Câmara aí nesse trabalho de fiscalização e também de cobrança e de esclarecimentos do que está acontecendo. Eu acredito que não só o Júnior, que tem uma competência técnica indiscutível, mas a gente vê alguns vereadores engajados nisso. A gente está aqui representado pelo Vinícius. Eu tenho certeza que a gente vai ter o empenho dos representantes do Legislativo para que a gente venha ter maior segurança sobre isso. Tá? Mas a Previdência não é um assunto fácil, não é para ser decidido de uma hora para outra,
Por isso, a gente vem construindo essa discussão todinha há alguns meses. Tá? Eu acho que a gente tem que amadurecer mais essas informações. Nós temos uma previdência que foi de 2000 até 2003, dezembro de 2003, 2004 a 2019, e a previdência já no governo Bolsonaro em 2019. Todas elas acarretarem alguma perda para o servidor. Tá? Todas elas algum tipo de prejuízo, algum tipo de problema para o servidor. Tá? Mas a gente hoje, pelo menos, tem a oportunidade de promover esse debate, e eu tenho certeza que a gente vai ter o empenho de vocês de chamar mais servidores, para que junto a gente venha esgotar todas as possibilidades, e Olinda possa ter uma proposta melhor do que cidades, inclusive, que são vizinhas a nós. Previdência, que foi discutida em Recife, em Jaboatão, em outras cidades paulistas, realmente foram extremamente danosas aos servidores. Nós estamos com um projeto melhor e a gente tem a expectativa de que não venha se alterar para que a gente tenha realmente redução de danos. Tá? Então, a gente vai se dispor a manter esse diálogo e para manter essa possibilidade de esclarecimentos. Tem especificidades, o professor ali me perguntou sobre o tempo que ele tem de aposentadoria. Por incrível que pareça, muitos casos têm situações em comum, mas tem muitas especificidades. Então, eu tenho certeza que a doutora Alessandra, o jurídico do CIPIMOL também vai estar ali acompanhando e dando orientação para os servidores, para que a gente possa ter um padrão para dar as respostas mais seguras possíveis para vocês. Tá? Muito obrigada. Eu queria informar que as pessoas que estão aqui presentes e que queiram falar, nós vamos conceder a palavra a 5 pessoas, por uma questão de otimização do tempo. E aí, quem quiser se inscrever para falar, por favor, levanta a mão que o pessoal da gente do cerimonial vai até você e pega o seu nome, tá bom? Eu passo a palavra agora para a Uca Lima. Muito bom dia a todos. Eu queria saudar a todos, principalmente a mesa na pessoa de Silvia. Quero dizer que a minha participação aqui não tem conotação institucional. Eu estou aqui atendendo um convite de Silvia que fez ontem. Nós participamos de um curso sobre Previdência para os membros do nosso Conselho de Administração, Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal. Quero saudar aos meus colegas, na pessoa de 2 colegas especiais aqui, Everaldo Catão e Max, que são amigos diletos Estão me ouvindo bem? Sim. De longas datas. Cumprimento a mesa na pessoa do presidente, do vereador e da minha colega Silvia. Pois bem, eu quero dizer que agora é muito difícil que a gente piore a nossa situação. As mudanças prejudiciais foram feitas lá atrás, em 98, quando a sociedade despertou para o colapso do sistema de previdência nacional. De lá para cá, as coisas tomaram um rumo trágico para o servidor, de forma que aquele estrago já foi feito. Hoje nós não temos mais essa situação. Especificamente aqui com o nosso projeto, essa minuta, essa discussão, eu quero dizer que, agora há pouco eu estava aqui conversando com o Silvio, ela me mostrou algumas versões dos debates que nós tivemos. Então, isso demonstra o nosso empenho nessa discussão que já dura algum tempo para chegarmos aqui. De forma que, diante daquele estrago lá de trás de 1998, e depois mais agravado em 2003 e por aí vem,
isso com o sistema de previdência nacional, onde os sistemas próprios de previdência devem obedecer aquelas regras. Diante disso, diante desse quadro, então a gente pode, relativizando essa questão, dizer que o nosso projeto está muito enxuto, na verdade, e teve uma participação efetiva da representação dos conselhos de previdência, tanto Conselho Fiscal como Conselho Deliberativo, de forma que não há nada que a gente possa lamentar por conta dessa discussão. Entretanto, é importante que aconteça o que está acontecendo agora, a vigilância. Isso essa participação efetiva dos servidores é importante, porque a gente fica aliado à Câmara Municipal, vigilante para que essas coisas conduzam dessa forma. Acho difícil que a gente tenha alguma atividade ainda esse ano para que esse projeto chegue à Câmara, mas precisamos ficar atentos e vigilantes, como eu digo. Então, eu penso que esse projeto ele está absolutamente enxuto, né? Podemos fazer talvez algumas modificações aqui e acolá, mas que sem grandes conotações, nem de bom nem de ruim, porque, como eu digo, repito, eu gosto de frisar isso, porque eu falo isso há muito tempo dessas questões da Previdência. Os estragos já foram feitos lá atrás. E nós hoje estamos aqui numa situação, de certa forma, conveniente, se a gente não pode dizer que é boa a situação, mas ela é conveniente. Nós estamos diante de um projeto enxuto e que teve a constante participação de representantes dos nossos sindicatos perante o Conselho Deliberativo. De forma que é importante ouvir a todos, ouvir a opinião e sempre a gente contribuir para melhorar com essa constatação de que nós não podemos trazer modificações que afetem questões estruturadoras que foram já discutidas a nível de emenda constitucional. Infelizmente, não é esse o caso, mas o fato é esse, a gente tem esse projeto para discutir e ficaremos certamente muito felizes com a participação e com a vigilância de todos. Eu não quero me alongar para a gente não perder muito tempo com essa discussão. Outras pessoas poderão usar aqui da palavra com mais propriedade até do que eu. Então, nós vamos encerrar por aqui, agradecendo a todos pela paciência de me ouvir. Muito obrigado. Agradeço a participação, Miuca, e para a gente já adiantar, eu passo a palavra agora para o vereador Vinícius Castelo. Bom dia a todos e a todas aqui presentes. Me desculpando, porque eu estava agora na posse dos novos guardas, né, e das novas guardas municipais aqui de Olinda, correria de agenda, mas precisei estar aqui presente. Inicio parabenizando, a presença de todos vocês, é uma presença muito importante, dos servidores. Quero saudar todas as mulheres, em nome da minha amiga e companheira de luta, a Márcia, que está aqui representando, e também de todos os homens, em nome do UCA, que também está aqui, mas trazer aqui alguns informes e algumas considerações, falando enquanto representação do Legislativo, tá? A gente já tem observado algumas movimentações, não de agora, mas desde agosto, em relação a essa construção. E por que eu vou fazer essa recapitulação? Porque, desde que existe política, que quem sempre sangra é a classe trabalhadora. Tá? Sempre. Sempre. E vocês que estão na ponta precisam ser constantemente acionados para que não haja nenhuma retirada de direito. É por isso que eu comecei saudando a participação de vocês, porque evidentemente que muitos de vocês cobram a nossa participação enquanto representação, tá? Vocês estão diante de um parlamentar que tem compromisso com os trabalhadores e trabalhadoras daqui da nossa cidade, mas é importante que vocês saiam daqui sabendo
que a maior força que existe no município de Olinda é de vocês. Quando vocês estão organizados, quando vocês estão cientes, quando vocês estão articulados, pressionando e atentos para que vocês, em comum acordo e em força coletiva, não individual, possa pressionar parlamentares, Câmara, prefeito, secretarias. Porque quando se diz que a força emana do povo, não é algo que só está no papel, não. É porque realmente há uma força, inclusive uma força constrangedora. Porque às vezes o diálogo não funciona, tá? Às vezes a gente tem que protestar, tem que gritar, tem que chamar a família, tem que chamar a mídia para poder ser ouvido. Por que eu estou falando sobre isso? Porque é muito importante que vocês se apropriem sobre o que é de direito de vocês. Eu costumo dizer, dentro do mandato, na qual eu construo com a participação da população, que quando não tem risuras, não tem risuras. Quando não há dúvidas, não há dúvidas. Quando se sabe o que é que se tem e o que é que se quer, a gente não precisa, de fato, né, de qualquer tipo de questionamento. Então é por isso que eu questiono todas as movimentações que acontecem que não tem diálogo. O movimento de vocês, enquanto sindicalistas, né, enquanto profissionais, enquanto servidores, enquanto cidadãos dentro da cidade de Olinda, é um movimento que precisa sim ser parabenizado. Mas enquanto gestão, quando há o interesse de fortalecer quem está na ponta, primeiro puxa-se o diálogo, para que se possa deixar tudo enxuto, para que se possa deixar tudo ciente. Quando não há o diálogo, e voltando a repetir a frase que eu disse, o trabalhador tem que estar muito atento. Porque quem só sai prejudicado nessas negociações é quem está trabalhando e quem está na ponta. Desde agosto que eu tenho me apropriado sobre a quantidade absurda que a gente vem fazendo com que a gestão municipal de Olinda, né, fique esgotada. Eu acredito que eu tinha dito no Sindicato dos Professores, Márcia, que eu estava preocupado em que a prefeitura ia explodir. Isso em agosto. Hoje a gente já está numa gestão onde diversas pessoas estão para fora, tá? Diversas pessoas estão sem receber, meses atrasados. Vocês não estão em uma cidade que está financeiramente estável. Vocês não estão. E toda justificativa para poder realocar o rombo de uma responsabilidade administrativa se dá cortando o direito de quem trabalha. Ponto. É assim que acontece em todas as gestões. Então não há com que a gente saia daqui sem ter a ciência de que vocês precisarão estar mobilizados, vocês precisarão estar nos cobrando, vocês precisarão estar discutindo para que não haja nenhum retrocesso dentro da cidade do município de Olinda. Porque política não se faz com discursos bonitos, se faz com prática efetiva e principalmente com diálogo. Para que novamente não haja rasuras. Então, o que é que eu quero que vocês saibam? Eu estou 100% comprometido em defender a garantia dos direitos de vocês. 101%. Para que a gente possa concretamente discutir profundamente o que é que se tem. Para que as reivindicações, e aí quem me acompanha enquanto sindicato sabe muito bem que o que eu pauto é o que vocês me autorizam, tá? Eu não falo enquanto parlamentar. Eu falo enquanto frente de outros parlamentares que também estão aqui à disposição. Então é importante que vocês participem, é importante que vocês discutam, porque de fato eu tenho muitas preocupações, e são preocupações legítimas. E é importante que vocês estejam aqui cientes de que a gente vai precisar constantemente aprofundar esse debate. Para que essa reforma não venha prejudicar quem está na linha de frente de uma cidade que precisa valorizar os seus profissionais e não enfraquecer. Na Câmara dos Vereadores, existem diversos parlamentares que estão aí cientes, né, desse projeto. Como já disse nosso secretário Júnior Lira, esse projeto não veio ainda na Câmara. Mas, para mim, são passos muito bem pensados. Às vezes a gente está na correria do dia a dia,
e a gente não percebe que tudo é um ato político. O fato de ter mais contratados do que servidores não significa que é só desorganização. Às vezes é proposital. Porque às vezes o TCE está lá recomendando que haja mudanças, o Ministério Público está lá no pé, para depois, quando for para negociação com vocês, dizer, gente, olha para aqui, o TCE e o Ministério Público estão pedindo para eu poder fazer isso. É uma pena, né? E, novamente, quem sai prejudicado são vocês. Então, é importante que vocês se apropriem, é importante que vocês saibam do que a gente está discutindo, tá? Para que a gente não tenha retrocesso no direito de vocês. Eu vou ser mais direto, reforçando que eu estou à disposição, eu estou ciente desse debate, eu estou em articulação e diálogo com outros parlamentares, inclusive acredito que o vereador Labanca está para vir, ele mandou uma mensagem aqui dizendo que tem recomendado para a prefeitura, inclusive, né, novos concursos públicos, né, e que tem aí batido de frente em relação, né, a outros gastos que acontecem dentro da cidade de Olinda, mas sair daqui com a consciência de que quem é protagonista nesse processo são vocês. A gente só representa. A força vem de vocês, da mobilização de vocês. Saiam daqui e convoquem, dialoguem, tornem ciência outros profissionais que podem vir a ser prejudicados. Porque quando o povo está fortalecido e quando vocês estão cientes da garantia do direito de vocês, prefeitura recua, secretaria recua, Câmara aprova. Porque é assim que funciona a política. Contem comigo e estou à disposição. Nós tivemos a inscrição de apenas uma pessoa. Antes de passar a palavra para essa pessoa, eu vou passar a palavra à advogada Alessandra Rebelo. E, enquanto ela fala, quem quiser se inscrever, por favor, sinalize para o pessoal do cerimonial, tá bom? Com a palavra, doutora Alessandra. Gente, é só uma questão de elucidar algumas coisas que foram faladas aqui. Seria importante realmente a participação de todos. Quando o nosso nobre vereador ele fala que o poder emana do povo e que isso está escrito num papel, esse papel, endossando o que o nobre falou, é a Constituição Federal, tá? Onde é a nossa lei maior, é a nossa Carta Magna, é através dela que se institui e abaixo dela é que tem que ser obedecido todas as normas e todas as regras. Ela continua sendo a cabeça de todas as leis. E é diante dessa Constituição que todo o projeto foi discutido, o projeto mesmo de vocês, da reforma da Previdência, foi discutido em cima da liberdade que a Constituição dá à administração pública municipal ser independente, ela é autônoma para fazer a sua própria lei. O que desobriga o município de Olinda, ele fazer sua reforma de acordo com o que está no INSS. Tá? O que ela tem que ter é a responsabilidade efetiva diante da lei de responsabilidade fiscal, isso é verdade. Mas ela não é obrigada a seguir a reforma que foi feita pelo governo federal, abrangendo servidores públicos federais e privados, porque a categoria dos trabalhadores privados, seletistas, eles são regidos pelo INSS. Tá? Então, eu queria enfatizar essa força da Constituição Federal e esse direito que a administração pública tem de ser autônoma. Ela não é fiscalizada pelo Estado, pelo TCE, desde que suas normas, desde suas regras, realmente não tenha nenhum ato inconstitucional. Mas ela é livre para fazer uma lei diferente. Tá? Outra coisa que eu queria falar é que nossa preocupação, eu digo enquanto sindicato, mas realmente eu estive presente em muitas reuniões do Conselho para poder fortalecer a linguagem jurídica junto a todos, é o que o doutor Júnior falou, né? Muitas vezes a categoria ela está alinhada com o governo, com o poder público, e uma vez ela estando alinhada, ela estando conciliada, é importante que quando chegue na Câmara a gente dê essa condição de não ser alterada uma vírgula sequer.
Então, essa base que está acontecendo hoje, essa luta que está acontecendo hoje, é para que a gente realmente consiga garantir que esse projeto ele permaneça favorável à grande maioria da categoria e que realmente possa chegar na Câmara e haver apenas o sim de todos os votantes. E a outra coisa que eu queria dizer também, aproveitando a fala da nossa colega Márcia, quando ela diz que teve muita preocupação na modificação do projeto, na alteração do projeto, em abranger algumas categorias que passam por realmente algumas especificações dentro do seu trabalho e que tem um ambiente danoso. Olha, o nosso projeto hoje, da forma que ele está, eu tenho plena convicção que Olinda vai sair numa liderança modificadora. É um projeto humano, é um projeto que pensou em cada detalhe, onde possa o trabalhador não sair prejudicado. Ao ponto de a gente saber que tem muitos trabalhadores que, por conta de uma ansiedade, ele não tem condições mais de pegar um ônibus para ir para o seu local de trabalho por uma síndrome do pânico. Gente, isso é muito sério. A doença da mente hoje é traidora do corpo humano. Então, a gente teve a preocupação, no mínimo, de estudar todo o projeto. Ah, mas tem a questão do cálculo atuarial, tem a questão do financeiro, tem. Apesar de ninguém do Conselho ser matemático, apesar que a gente teve algumas pessoas que se destacaram muito bem no Conselho quanto a esse tema, mas até isso a gente teve a preocupação de não prejudicar, porque para a gente foge o entendimento de como é que você trabalha 30 anos, por exemplo, para ganhar um salário de 3 mil, 30 anos ganhando um salário de 3 mil, e esse cálculo atuarial vai fazer com que você, no ato da sua aposentadoria, você ganhe 1.320. Não entra na minha cabeça. Então, nós lutamos para que essa matemática chegue o mais próximo da sua realidade financeira no ato da sua aposentadoria. Tá? Então, minha fala foi apenas elucidativa, porque eu simpatizei bastante com tudo isso que os colegas falaram, e isso é importante. E também para deixá-los tranquilos, não, porque é um tema tão delicado, mas ver que existem pessoas por trás de vocês, existem entidades, 2 sindicatos, que se preocupam, que realmente estão na luta diária, porque isso não é uma luta mensal, isso não é uma luta de horas, isso é uma luta diária, para que nada saia desapercebido, que seja a favor de vocês. Tá? Obrigada, gente. Só esclarecendo, acrescentando aqui, quando eu falei que, havendo uma conciliação entre as partes, né, governo e servidores, o projeto de lei, a Câmara ela tende a fazer com que a aprovação seja, inclusive, acelerada, né, porque minimiza muito o trabalho nas comissões, não é, Vinícius? E é uma regra, eu acho que servidor é uma das poucas unanimidades que tem na Câmara, porque é praxe da Câmara procurar, junto à categoria, junto à representação da categoria, saber se há conciliação naquilo que foi trazido para a Câmara. Eu já me deparei, por exemplo, eu não lembro especificamente qual foi a categoria, em que eu falei com o pessoal, é isso mesmo que vocês acertaram? Não, é isso mesmo, pode ser aprovado desse jeito. E a gente discutir com a comissão, discutir com os vereadores, e como o Vinícius bem colocou, a responsabilidade é grande, né, Vinícius, de todo mundo, da Câmara principalmente, porque o texto sendo aprovado, sem nenhuma alteração, a vírgula que vocês falaram aqui, aquela vírgula vai ser mantida. Então, é bom que se tenha atenção para isso. Isso não quer dizer que a Câmara vai receber o projeto e aprovar. Não, ela vai receber o projeto, vai ler, vai criticar, vai apresentar a vocês o ponto de vista dela. Se for uma coisa que está, como se diz no popular, prego batido, ponta virada, conciliado, ótimo, porque dá celeridade. Mas é importante que esse cuidado que a senhora acabou de falar, que a comissão, que as pessoas envolvidas tiveram,
Isso é importante para dar mais segurança, inclusive, na hora da votação. Vamos lá, vamos passar agora para as pessoas que se inscreveram. O primeiro inscrito é o Wagner Lopes. Wagner Barros, está Lopes aqui com L-O-P-I-S. É S, viu? E-A-R-R-O-S. Pode ligar? Bom dia, meu nome é Wagner do Rego Barros, eu sou professor da Rede Municipal de Olinda desde 6 de fevereiro de 92. Como vocês sabem, a carreira de professor é 30 anos de magistério e a de professor é 25, e eu estou há 31. O primeiro motivo é porque nenhuma da gestão... Alô? Nenhuma das gestões que estiveram desde 2009 para cá, e foi as duas gestões de Nildo Calheiros e a do professor Lupécio, não fizeram o enquadramento correto. Eu estou falando só a categoria dos professores, viu? Tem professores que estão trabalhando na rede há 20, 22 anos e estão apenas com 4 faixas, 5 faixas no máximo, cada faixa com 2 anos. Quer dizer, você trabalha 22 anos em Olinda e você recebe o seu salário de professor como se você trabalhasse há 10 anos. Eu estou com 31 anos, e o meu salário está como se eu tivesse 24 anos em Olinda. Não me aposentei ainda, porque eu não quero ouvir o que eu já ouvi da própria secretária de administração, de que o município não tinha dinheiro e que quando eu me aposentasse ia ficar com direitos deixados. Quer dizer, teria que procurar Ministério Público, Tribunal de Contas do Estado, para ver um direito que é meu, garantido pela Constituição brasileira, garantido pelo Fundo de Pensão de Olinda, que não é respeitado pelas gestões. As duas últimas gestões não estão respeitando isso. Então, outra coisa que eu quero dizer, fiquei muito feliz de ser comunicado dessa audiência pública, e eu espero que as coisas sejam feitas às claras, o máximo possível, que possam passar com bastante atenção por cada comissão da Câmara de Vereadores, para que todos os detalhes sejam observados. Como o vereador disse, que a gente possa ser escutado por cada vereador da comissão que vai avaliar esse projeto, para que os direitos que nós precisamos ser, não é que nós queremos, que nem tudo que a gente quer a gente consegue, mas aquilo que é necessário, que é justo para o nosso tempo de trabalho, que cada vereador das comissões, por onde passar esse projeto, fique bastante atento para que a gente não tenha nenhum prejuízo, nenhum direito nosso seja tirado. Eu vou dar um pequeno exemplo. Eu sou professor de música da rede, concursado desde 92, e tive, o ano passado, o desprazer de saber que, num relâmpago, a comissão municipal, do Conselho Municipal de Educação, mudou uma norma, diminuindo o cargo horário de professor de geografia, de história, e retirando o ensino da música da sala de aula, que é um projeto federal desde 2006. Então, eles fizeram, não sei como foi que foi essa votação, e implementaram o goela abaixo da categoria de professorado. Então, eu fiquei muito, muito feliz de saber dessa audiência, de poder estar aqui falando para vocês, porque é importante que as coisas sejam feitas às claras. Eu acho uma covardia, até com a população, porque a população vai ter seus filhos com educação mais deficitária a partir do momento que um Conselho Municipal de Educação, que é inferior ao Conselho Estadual, que é inferior ao Conselho Federal, junta-se com algumas pessoas, infelizmente, eu tenho que falar, alguns vereadores, e votam e botam um projeto reduzindo a carga horária. Eu quero saber como é que vai ser. 800 horas letivas no ano, se diminuiu a aula do pessoal de 6º a 9º ano de 6 aulas por dia para 5. Como é que vai cumprir isso, hein? Os 200 dias letivos vão ser cumpridos, mas as 800 horas. Então, essa resolução do Conselho Municipal de Educação, de janeiro de 2022, certo? Infringe
várias leis, mas mesmo assim foi votado e foi implementado, goela abaixo da categoria. Então, coisas como essa que aconteceram com essa votação do Conselho Municipal de Educação, eu espero que não aconteça agora com essa questão da Previdência de Olinda, porque esse desrespeito que foi feito, a gente pode recorrer às instâncias superiores, a gente pode comunicar ao Tribunal de Contas do Estado, certo? A gente pode comunicar ao TCU também, a gente pode comunicar com o Conselho Estadual e Federal da Educação e dizer para retirar, para derrubar isso aí, porque isso aí foi ilegalmente aprovado e implantado a pulso. Então, eu espero que essas ouvidas desse projeto do Fundo de Previdência seja feito com os mínimos detalhes, para que não haja prejuízo e nem seja feito as escuras, né, como foi feita essa questão do Conselho Municipal de Educação. Espero que todas as pessoas estejam atentas, principalmente os servidores, e que todos os vereadores usem um mandato que vocês conseguiram através da votação do povo para proteger o povo, porque vocês, fazendo com que os servidores sejam respeitados, vocês estão respeitando o voto de cada uma das pessoas que votaram em vocês. Bom dia. Wagner Barros tirou até... Eu ia fazer uma brincadeira, Lopes por Love, ia lhe chamar de Wagner Love, mas não deu para chamar. Só um esclarecimento a todos aqui presentes, não há em nenhuma composição de Conselho Municipal a presença de representantes da Câmara. Os vereadores não fazem parte dos Conselhos Municipais, tá? Em obediência ao princípio da separação dos poderes. Então, é bom que fique claro isso. Passo a palavra agora para o meu amigo aposentado, né? Everaldo Catão. Bom dia, pessoal. Eu queria inicialmente saudar a mesa, o vereador Vinícius, nós já tivemos a oportunidade de conversar, meu amigo Uca, Silvia, presidente do SISMO, Júnior, um exemplo de servidor público, altamente competente e dedicado, Alexandra, minha amiga, advogada do SISMO, e Márcia também, um exemplo de sindicalista combativa e dedicada à categoria. Eu queria dizer que hoje é um dia alegre, porque, como bem falou o vereador, a gente está vendo aqui servidores mobilizados, vindo para a audiência para lutar. Isso é uma notícia muito boa. A outra boa notícia de hoje é que hoje é a posse da AGISMO, da Associação dos Guardas Municipais, uma diretoria combativa, de luta, que antes mesmo da posse já se reuniu com a prefeitura e encaminhou demandas dos guardas. Então, a gente tem dois exemplos. Infelizmente foram no mesmo horário, né? Isso talvez tenha prejudicado a presença dos guardas, mas, como disse Márcia, isso não vai se resolver de uma hora para outra, vai ter tempo de mobilizar. E eu queria, outra coisa que me alegrou muito, eu assisti a algumas reuniões online, né, do Conselho da Previdência, e uma notícia boa é que essas reuniões são abertas para todo mundo pode acompanhar pela internet. Então, não é uma coisa, quer dizer, o Conselho não age escondido, né? Ele se reúne, e eu gostei muito da participação dos representantes dos servidores. Vi os 3 sindicatos municipais agindo em conjunto, votando nas mesmas coisas, o SISMO, o Sindicato dos Fiscais, que o UCA representa no Conselho, e o CIPIMOL, todos unidos. Os representantes dos servidores também, eleitos, também estavam juntos nessa luta. Tem a companheira Fernanda da Guarda e a companheira Severina Marte, que representa os aposentados, Severina da Educação. Então, eu acho que essa luta tem que continuar. Eu saldo a iniciativa dessa audiência e queria sugerir aqui aos 2 sindicatos presentes, que tem diretoria aqui, que procurassem o Sindicato dos Fiscais, procurassem as outras associações de servidores, né? Tem a AGISMO, tem uma associação de vigilância sanitária, me parece que tem uma de engenheiros, para tentar traçar uma luta conjunta. É importante que façam isso, e também queria sugerir que colocasse, não sei se já está, eu fiquei sem internet esses dias, mas colocasse dos sites dos sindicatos o teu projeto aprovado no Conselho. Como já foi dito aqui, o teor do projeto aprovado do Conselho
é melhor do que o projeto federal. Conseguiram grandes avanços. Agora, pelo que eu entendi da fala do presidente do Conselho, Leonardo, que é uma pessoa aberta, que as reuniões são colocadas na internet para todo mundo assistir, ele disse que pode haver modificações nesse projeto, pelo menos o que eu entendi, que seria examinado pelo Instituto da Previdência, pelos secretários, pela Procuradoria. Então, colocando isso no site para os servidores acompanharem e começar a mobilizar para evitar, porque quando chega na Câmara é muito difícil modificar, porque já chega com os prazos enormes. Mas eu queria sugerir isso. E vamos continuar nessa luta, que é a união da gente e a luta dos servidores que pode impedir que aconteça o que o vereador Vinícius disse, que os trabalhadores sangrem mais uma vez. Porque quando se fala em cortar gastos públicos, a gente vê o quê? Arrochar salário. Ninguém fala em diminuir o número de carros que estão locados na prefeitura, ninguém fala em diminuir outros gastos, diminuir os aluguéis, o que tem de prédios alugados, mas falam em cortar salários. Então, é importante a nossa união e a luta, temos que estar juntos nessa luta. Eu queria levantar uma coisa aqui, eu queria levantar, como Márcia disse, isso não é para resolver de uma vez. Eu queria levantar, eu já coloquei uma live sobre isso, uma fala sobre isso, né? Um videozinho, e eu queria levantar uma questão, já conversei com o vereador Vinícius. Hoje tem 2 fundos de previdência na prefeitura. Quem entrou antes de 2004, não é isso, Márcia? É no fundo financeiro. Quem entrou depois no fundo de capitalização. O que é que significa isso? O fundo financeiro, como pega o pessoal anterior a 2004, tem muito aposentado. Então, esse fundo é deficitário e o município tem que cobrir a diferença. Já o fundo de capitalização quase não tem aposentados, só faz contribuir. E aí a prefeitura tem saldo nesse outro fundo. Mas, pela legislação, ela não pode pegar o saldo do fundo de capitalização e cobrir o do financeiro. Esse dinheiro vai para os bancos. Quem teve essa ideia deve ter sido algum banqueiro, porque isso só interessa aos bancos. A prefeitura com dinheiro guardado no banco, mas tendo que gastar para pagar a Previdência, não é isso, Júnior? Então, eu pode discutir depois, porque então não há impedimento legal a que se unifiquem os fundos. Se unificasse, talvez até não precisasse de reforma. A gente teve uma coisa muito boa, que foi o concurso para professores. Então, professores novos, se existisse um fundo só, esse dinheiro ia diminuir o déficit da prefeitura. Mas não vai. Por quê? Vai para o fundo de capitalização, vai aumentar o que é depositado do banco. Outra coisa muito boa, vai ter concurso. E é bom ter concurso, que aumenta o número de servidores, melhora a questão da luta. Eu e o Uca somos testemunhas que sempre houve concurso para fiscais e houve grandes melhoras desde o dia que a gente entrou até agora. Por quê? Porque tem muito servidor efetivo que luta, não tem temporários entre os fiscais. Todos são efetivos e isso facilita. Então, veja bem, vão entrar 300 pessoas. Se existisse um fundo só, esse dinheiro iria ser bom para a prefeitura, porque talvez ela não precisasse pagar nada, zerasse todo o déficit. Mas não, ela vai continuar com déficit e esse dinheiro vai para os bancos, a contribuição. Então, eu queria levantar isso aqui. A gente não pode ficar enricando o banqueiro e prejudicando o trabalhador. A gente tem que ser contra isso, tem que lutar pela unificação desses fundos. Isso pode não ser agora, mas é importante que essa semente comece a levantar, né? Que a gente levante essa centelha, que ela se transforme numa chama, para que a gente também, a Olinda, dê um exemplo. Como foi dito aqui que a Olinda está dando um exemplo nessa discussão, também dê exemplo. Então, eu queria terminar parabenizando vocês, desejando sucesso para a gente, e é isso aí. Só a luta faz a lei, só a luta consegue melhorar a vida do trabalhador. Muito obrigado. Deixa eu só fazer um registro. Para quem não sabe, eu sou carro comissionado há quase 30 anos, viu, gente? Mas
Estou na luta com vocês aí, mas um cargo comissionado que tem compromisso. Informar também que nós não estamos transmitindo diretamente pelo nosso canal do YouTube por questões técnicas, como a gente está utilizando um espaço que não é nosso, e a internet aqui é horrível, né? Mas, mais tarde, o pessoal nosso de comunicação disponibiliza a sessão por inteiro. Nós não fazemos edição de nenhuma reunião, de nenhuma audiência pública. Do jeito que a gente está falando aqui, vai ser colocado na internet, tá bom? Queria convidar agora a senhora Maurina Lins para fazer uso da palavra. É Maurina, é? É Maurina. Ah, tá vendo aí? Porque eu estou mais magra, viu? Eu acho que eu tô há muito tempo no ramo mesmo. Tudo bem. Bom dia a todos e todas. Quero parabenizar a mesa, né? Nome aí eu não sei o nome de todos, mas eu vou dizer Silvia, Júnior e Vinícius, né? Que já conheço, né? Parabéns para os outros. E parabéns também para todos os servidores e amigos, né, de casa, porque pelo que eu vejo aqui só tem os servidores, e estou muito contente também por ver tantos servidores, né, que realmente é um dizendo para o outro que vamos. Ah, mas eu não sou filiada, mas é hoje que eu digo, merece todo mundo ser filiado e trazer mais para cá, porque é aqui que a gente estamos juntas, é aqui que a gente vamos ter a força, certo? Porque sindicato, sem filiado não é sindicato, é só uma mesa diretora, gente. Então, o sindicato somos todos nós que estamos nessa luta, né? E aqui, quando eu digo sindicato, ele luta por todos. Do mesmo jeito que a Câmara dos Vereadores, quando eles vão assumir, eles vão trabalhar para o povo e pelo povo. E é isso que a gente tem que cobrar. Aí passa as coisas todas no sindicato, ninguém sabe, fica perguntando o que foi que houve. Vamos para lá, porque lá é a hora da gente fazer cobrança. Do mesmo jeito que a gente faz cobrança aos vereadores, é para saber também fazer a mesa diretora do sismo. E então, para isso, a gente tem que filiar, minha gente. Então, está na hora. Hoje eu estou muito contente, Silvia, porque para ver o número que tem aqui, né? Mas foi cada um da gente que saiu puxando. Vamos embora, vamos para lá, que é lá a nossa luta, né? E eu já fui contemplada pela fala do companheiro Catão, né? Porque eu já conheci ele de muito tempo de nossas lutas, e eu quero só complementar, porque já fui contemplada com a fala dele. Quero só complementar sobre o seguinte, para a mesa, que a gente estamos numa luta, a enfermagem, né? Todo mundo sabe que a enfermagem no Brasil todo estamos pela luta de um piso que já foi aprovada, né? A Lei 14.434 foi aprovada, só que não foi ainda entrar no contra-cheque da gente, né? Então, eu boto isso para a mesa do sindicato, que quando for conversar com a gestão, como também Vinícius, já entregamos para Vinícius um ofício, não foi, Vinícius? Estamos esperando que seja chamado para ler no pleno, para que todo mundo da enfermagem venha participar desse dia. Então, eu espero de vocês também essa força, né, que estão aí recebendo apenas um complemento do Ministério da Saúde e que já era para estar no nosso vencimento, e até agora a gestão só faz pagar o que manda o Ministério. E a parte dele, a contrapartida, até agora, não colocou para a gente. Então, eu acho que isso é um assunto muito sério para eu trazer para cá agora, em nome de toda a categoria da enfermagem. É isso que eu tenho, e obrigada. Maurina, bom lhe rever das lutas de Conselho de Saúde, Conselho de Assistência Social, Conselho do Direito da Criança. Eu estou acusando minha idade, né? Porque esse tempo todinho, né? Lá da década de 90, o século passado, o milênio passado, pelo amor de Deus. Juliana, bem-vinda. Bem-vinda. Eu acho que já foi dito por muitos aqui, mas eu vou reforçar, vocês estão de parabéns essa presença dos servidores aqui para a gente debater e discutir. Isso é muito importante porque, como o Vinícius diz, é através do diálogo que a gente vai chegando e ajustando, né? Eu sei, todo mundo aqui sabe, ninguém é menino, que
não se atende a 100% das expectativas, né? É impossível você agradar a todos, mas se a gente conseguir agradar o máximo possível, melhor ainda. Eu queria agora convidar o último orador que se inscreveu, o senhor Auris. A palavra está com o senhor, meu patrão. Bom dia, pessoal. Bom dia, mesa. Bom, inicialmente eu queria corrigir o colega Catão, que o presidente do CISMA ainda sou eu. Mas a minha pergunta, eu vou ser curto e grosso, vou ser objetivo como o senhor. A menor distância entre 2 pontos é uma linha reta. Dirigi a colega Silvia. Trabalha comigo e eu com ela. Silvia, como você sabe, eu estou no abono permanência. Se essa famigerada mudança ela for implementada, eu vou ser prejudicado? Não, você só vai seguir todas as situações dos demais, porque é como a Alexandra falou, que uma das questões é desde 2004 que não tem mais a questão, que eu me confundo muito, é paridade e a outra é integralidade, mas o resto não. Mas não vai ter aquela coisa de pagar pedágio, não? Olha, até agora não. Depende do período que você for pedir a aposentadoria. Porque, inclusive, o pedágio a gente não conseguiu nem aprovar. Eu não sei se a prefeitura vai enviar o projeto ou não. Acredito que eles estão segurando porque eles não querem queimar, é o prefeito. Alguém da Previdência, que eu não vou declinar o nome, disse a mim, se eu fosse você, ia embora agora. E é isso que eu vou fazer. Obrigado. A Auris falou num ponto aí que eu queria, inclusive, perguntar a todos aqui presentes se tem ciência disso. É a questão do abono permanência. O abono permanência está previsto na Constituição Federal e eu não sei se vocês aqui têm conhecimento de que há uma proposta de emenda à Constituição para retirar o abono permanência. Vocês sabem disso? O abono permanência, o que estava na Constituição antes era o servidor fará jus ao abono permanência. Mudaram a redação que é a que está atualmente na Constituição. O servidor efetivo poderá fazer jus. E a emenda que está tramitando retira do texto constitucional o abono permanência. Aí eu não sei até que ponto isso vai afetar essa questão do fundo de previdência, mas é bom que a gente tenha esse cuidado, essa atenção, tá? Alguém aqui da mesa ainda quer fazer uso da palavra? Uca vai usar a palavra. Olha, uma ideia que me ocorreu a partir do pronunciamento de Everaldo. Eu queria sugerir aqui a possibilidade, não sei ainda como viabilizar isso, mas talvez a partir do início da tramitação desse projeto de lei, ou até antes, quem sabe, que se pode haver, pelos sindicatos em conjunto, uma proposta de convocação de uma assembleia permanente até a sua aprovação. Isso com reuniões periódicas, mas que ela seja convocada permanentemente e nós estejamos constantemente em assembleia, facilita os momentos de convocação e a gente reforça a nossa vigilância. Eu levo essa proposta aqui à discussão e ao debate, se for do caso de interesse. Passa a palavra agora para a Márcia, do Simpmol. Oi, gente, dá para ouvir, né? Vamos lá. Primeira coisa que eu queria esclarecer, eu não sei se é do conhecimento de todo mundo, o que é pedágio, no caso de aposentadoria. Algumas prefeituras, baseado no projeto de 2019 do Bolsonaro, colocaram um adicional para você pagar proporcionalmente de mais tempo de trabalho para estimular que as pessoas venham se aposentar com mais tempo. Tá? Aumente a idade da aposentadoria mínima. Tá? Apesar de ter um projeto onde você tem 62 anos para mulher e 65 para homens no projeto inicial,
foi acrescido também proporcional a um tempo adicional para que a pessoa pague, trabalhando para que venha ter maior remuneração no caso da aposentadoria. Então, já não bastou diminuir a questão da aposentadoria, acabando com a integralidade. A gente hoje tem proporcionalidade, tá? No projeto inicial, 80%, depois 80%, 60% em cima de 80%. Então, cada vez achatando mais, como foi o exemplo que a Silvia deu na questão dos 3 mil, que pode chegar a um salário mínimo. Tá? Então, tem algumas reformas que foram colocadas a questão do pedágio. Isso não é consenso, não é obrigatório ter. A gente já cumpriu a nível de Constituição o que eram os preceitos obrigatórios, que era a questão do aumento da alíquota para 14%, e a questão do regime de capitalização. O restante é negociado por cada regime de previdência. Tá? Então, com isso, está fora do anteprojeto, porque a gente não tem uma proposta finalizada sobre isso. A princípio, inclusive, a gente defende contra o pedágio. Tá? Isso aí é uma coisa muito perigosa e eu acredito que a gente só vai aumentar mais ainda possíveis perdas que a gente possa ter sobre isso. Mas a gente, se vem esse tipo de discussão, alguma proposta nesse sentido, está afirmado aqui o compromisso público, viu, Urca? Acatando a sua sugestão, que nós, sindicatos, o Catão também falou sobre associações, vamos mobilizar representações dos servidores para conversar sobre isso, a gente poder mobilizar, consultar o que for necessário a nível técnico. Nós temos um corpo técnico extremamente competente, temos corpos de advogados aí, certamente, que vão nos apoiar nesse sentido. A gente vai procurar a melhor proposta, a menor possibilidade de perdas que a gente venha a ter. Tá? Para finalizar, eu queria me solidarizar com o pessoal da enfermagem, a luta do piso da enfermagem, a exemplo da luta do piso dos professores, não é a luta só de vocês, é da sociedade, nós, trabalhadores organizados. Tá? Vocês têm aí outras representações a nível de enfermagem, como o SATEMP, ou outras entidades, a gente está acompanhando. E qualquer mobilização, faça ciência para a gente também, para que nós, professores, venhamos defender junto com vocês, porque existe uma luta aqui que a gente tem que sair convencidos. A gente tem que fortalecer o serviço público. Tá? Onde teve projetos de desmanche do serviço público, a classe trabalhadora teve muita perda e a sociedade não teve compensação nenhuma. Daqui a pouco a gente não para nem mais para se aposentar, se continuar nesse ritmo aí. O que a gente precisa é ter serviços públicos mais fortes, governos mais transparentes e prestação de contas com acesso a todos. Tá? Eu queria agradecer a possibilidade do debate e estou à disposição de vocês para posterior trabalho também. Obrigada. Próxima oradora, a Silvia. Olha, gente, em primeiro lugar, eu quero agradecer a participação de vocês. E espero que nós possamos continuar contando com a presença e apoio de vocês. Mas também acredito que o governo não vai querer encaminhar isso agora, diante de fatos que eles não vão concordar, principalmente com a questão de diminuição, quando a gente aprovou várias situações que implicam na aposentadoria de vocês, que ela falou para mim a questão do atuarial. Então, eu acredito que isso era muito pouco diante para que fosse queimado o governo. Então, eu acho que a prefeitura não vai enviar isso agora, mas que nós vamos continuar lutando, cobrando o que for de melhor, porque, como eu disse a vocês, eu não estou mais na ativa, mas para mim é uma responsabilidade, eu me coloco no lugar de vocês. É por esse motivo que nós estamos juntos, e é por esse motivo que eu digo que a gente pode, sim, fazer ações junto com o CIPMOL, porque foi eu que, inclusive, quando apareceu a situação, que liguei para a Márcia, que chamei Fernanda, porque eu acredito que a luta é um conjunto. Então, eu quero agradecer a todos. Muito obrigada. Bem, eu gostaria de agradecer, para encerrar, a presença de Márcia
doutora Alessandra, a participação de Silvia, de Uca e do vereador Vinícius Castelo. Foi muito produtiva essa reunião. Agradecer também a participação do Wagner Barros, né, da Maurina Lins, do Everaldo Catão e do Auris, que também participaram e contribuíram com a reunião. E, para finalizar, agradecer ao Adriano, que aqui está cuidando do som, Kevin cuidando da imagem, a equipe do cerimonial, na pessoa de Érica, que é nossa diretora de cerimonial da Câmara, Patrícia e Raquel, que também estão aqui auxiliando a gente, e nossa equipe de serviços gerais, na pessoa de Luana e de Célio, que estão ali, que serviram café, água, arrumaram todo esse espaço aqui para a gente. Gente, agradeço muito também a participação de cada um de vocês aqui. Espero que a reunião tenha sido produtiva para todos e a gente se encontre em um outro momento. Está encerrada a reunião. Obrigado.